Então esse daqui é o quadro Ciência do Movimento aplicada à Saúde. Eu sou o professor José Garcia e hoje a gente vai falar sobre prescrição do exercício para o diabético, como que a gente não erra. Antes da gente começar a falar sobre prescrição, só para dar uma contextualizada o que de fato é diabetes. A gente tem aí diabetes mellitus sendo caracterizada como um distúrbio metabólico crônico, e a gente tem alguns tipos, Majoritariamente, a Associação Americana de Diabetes, ela classifica em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. E aí nesses outros tipos a gente tem mais de 40 motivos para a pessoa se tornar diabética, certo? Só que hoje a gente vai se ater principalmente no diabetes tipo 2. Por quê? Porque é o tipo de diabetes que você, personal, mais vai encontrar no salão de musculação. Estima-se que 95% dos casos de diabetes sejam aí compostos por diabéticos tipo 2. Diabetes tipo 2 é a diabetes que a gente caracteriza, pelo mau estilo de vida, obviamente por alguma condição clínica, Por exemplo, mulheres que têm ovários policísticos, elas podem desenvolver diabetes, certo? Se não tratarem, se não cuidarem bem. Então, é um diabetes que a pessoa adquire durante a vida, tá? Diferente do diabetes tipo 1, que é considerado uma doença autoimune. Então, vamos lá, de fato, conceituar, Normalmente, o comum é que, quando a gente se alimenta, a gente passa pelo processo digestório e esse alimento, em dado momento, vai se tornar glicose, que é a forma mais simples do carboidrato. E essa glicose, ela cai na corrente sanguínea e circula ali durante todo o sistema. E, em dado momento, essa glicose na corrente sanguínea, esse sangue cheio de glicose, cheio de açúcar, ele vai chegar lá no pâncreas. E aí o pâncreas faz essa leitura, que tem muito açúcar, muita glicose no sangue, e ele libera o famoso hormônio insulina. Qual a função chave da insulina? Gerar uma cascata de eventos a nível celular para que essa glicose seja depositada nos tecidos, seja depositada ali nos órgãos principais, tá? Então, nesse aspecto, esse é o controle normal da glicose para que ela não exacerbe, para que não tenha casos de hiperglicemia. E aí tem uma série de problemas que a gente pode trocar uma ideia sobre isso depois, Afinal, é vital que o profissional de educação física, que o personal, principalmente que trabalha com grupos especiais, saiba quais os malefícios da glicemia elevada. E aí, diferente do que me ensinaram em cursos no período de graduação, me diziam que ser diabético é ruim, porque diabético deixa a glicose elevada na corrente sanguínea. E quando eu perguntava por que ter a glicose elevada na corrente sanguínea era ruim, me diziam que é porque deixa a pessoa diabética. E aí ninguém nunca me respondia o porquê. Mas em outra live, em outro bate-papo, eu respondo a vocês aqui porque é tão ruim ter a glicose elevada na corrente sanguínea. Mas aí, o diabético tipo 1, que é considerado uma doença autoimune, por algum motivo que a gente não sabe muito bem, o sistema imunológico da pessoa, ali nos primeiros anos de vida, ele vai e destrói as células beta-pancreáticas, que são as células que liberam insulina para controlar o nível de glicose. E aí essa pessoa, desde cedo, ali nos primeiros anos, ela já não consegue mais liberar a glicose e ela vira um paciente, insulinodependente, que a gente chama, que é a pessoa que precisa aplicar insulina para viver, porque ou ela não secreta mais ou não secreta nas quantidades suficientes para manter a glicemia adequada. Mas falando do diabético tipo 2, que é aquela pessoa que adquire diabetes no passar dos anos, a obesidade está muito associada a isso daí. Então 95% dos quadros, do quantitativo de casos de pessoas que têm diabetes são diabéticos tipo 2. De cara, essas pessoas já não se tornam insulino dependentes, elas passam por etapas.
pela pré-diabetes, se tornam diabéticos e podem sim chegar a se tornar insulinodependentes, pessoas diabéticas tipo 2. Não é só diabético tipo 1 que usa insulina. Se o diabético tipo 2 não se cuidar, ele vai chegar sim a utilizar a insulina. E aí, como é que a gente vai saber se o nosso cliente, se o nosso paciente ali que está treinando, que chegou de boa, está ali no salão de musculação em meio a outras 30, 40, 50 pessoas, ou o cliente personal da gente que chegou e disse, não tenho nenhum problema de saúde e a gente começou a treinar. Primeira coisa mínima que um profissional de saúde, né, que trabalha com distúrbios metabólicos, nos últimos 10 anos, os quadros de diabetes aumentaram em 61%. Então a gente tem boa parte da população diabética e isso é só em cima da população que sabe que é diabética. Qual foi a última vez que você, personal, fez um exame aí de metabolismo de glicose para saber como isso está? Então, se você, personal, faz um tempo que não faz, imagina o leigo, imagina a pessoa que não tem contato direto com a área da saúde. Então, a função mínima da gente ali no anamnese, num primeiro contato com o nosso cliente, com o nosso paciente, é mensurar variáveis, e uma delas é a glicose. HC, isso vale como um exame? É um dos parâmetros de rastreio, sim. Aquele testezinho tá ali do outro lado, esqueci de colocar aqui perto, né? Da glicemia que a gente faz ali, a glicemia capilar, chama-se glicemia casual. É uma glicemia que a gente faz em qualquer horário do dia. Então tem alguns parâmetros, sim, de rastreio, de acender o sinalzinho de alerta, mas para começar a gente precisa ter o equipamento, né? Como eu já falei aqui em outros momentos, não dá para a gente ir para a guerra sem arma, né? Só lá o cara do filme Até o Último Homem, né? Que vai e volta e dá certo. Então a gente precisa estar munido para poder ir para a linha de frente, tá? Então o mínimo que você precisa é comprar um glicosímetro. Então em uma eventual avaliação, ali na anamnese, ali a cada, sei lá, cada 4, 3 semanas, você chega para o teu cliente, né? Seu Jorge, chega aí, seu Jorge. Vamos aqui antes de começar a treinar, vamos furar o dedinho só para monitorar como é que está a glicemia. E aí a glicemia casual do seu Jorge deu 147. E aí vocês já ficam assustados, né? E aí seu Jorge, você chega e pergunta, seu Jorge, você já se alimentou hoje? Aí seu Jorge diz, tem 1 hora que eu comi. Então não é o ideal, mas seu Jorge não é diabético com a glicemia casual de 147, 1 hora apenas após, né, ter comido. Por duas coisas. Para acender o alerta vermelho para uma pessoa que faz glicemia casual, essa glicemia tem que dar acima de 200. Que hora, Garcia? Qualquer hora. Pode ter acabado de comer agora. Não é para dar acima de 200. Então isso aí é um alerta vermelho já para todos os clientes teus. Personal, não tem um glicosímetro, compra amanhã, sai furando o dedo de todo mundo. Por quê? Diferencial. Poxa, eu pago o Garcia só para ele afilar minha cintura, né? Para eu dar uma emagrecida, para eu ganhar um bíceps. Mas o Garcia chegou aqui agora e começou a ter uma preocupação com a minha saúde metabólica. Olha o diferencial. Vocês querem aumentar o valor de hora-aula, valor de sessão? Começa por aí, tá? Entregando o que ninguém entrega. Então vamos lá. Chegou o caso de seu Jorge, né? Seu Jorge, depois de uns meses aí com o pé na jaca, faltou treino e tal, e ele volta. E aí seu Jorge tomou café e foi treinar. Chegou lá, a glicemia de seu Jorge casual, 223 miligramas por decilitro. Seu Jorge é diabético? Não. Primeira coisa, a gente não dá diagnóstico, tá? Quem dá diagnóstico é o profissional médico. Mas muitas vezes quem rastreia, quem identifica uma doença é o profissional da educação física. Por quê? No médico a gente só vai quando está bem mal, né? Mas a gente está ali com o nosso cliente todo dia, todo dia. Então sim, é responsabilidade nossa entregar isso, entregar esse diferencial e de fato rastrear esses possíveis desequilíbrios metabólicos. Então vamos lá, seu Jorge deu 200 e perdi até o valor, 235 miligramas por decilitro.
Então, com a orientação de um profissional de educação física sério, seu Jorge, você vai... E aí a gente tem a resolução 391 do CONFEF 2020, que nos habilitou a solicitar exames laboratoriais. E aí tu vai solicitar para o seu Jorge um exame laboratorial aí de glicemia de jejum e de hemoglobina glicada. Para um diagnóstico de diabetes, que vai ser o profissional médico que vai dar, seu Jorge vai trazer o exame para você, você vai dar uma olhada e dependendo do resultado, você vai encaminhar seu Jorge para o endocrinologista. Porque dependendo do resultado, o profissional de saúde, o profissional qualificado, profissional preparado para acompanhar o aspecto de saúde de seu Jorge é você, tá? Então você pediu o exame para seu Jorge, você recebe o exame, você dá uma olhada e dependendo dos parâmetros, você vai encaminhar seu Jorge para o endocrinologista para ver o diagnóstico e, se necessário, o tratamento medicamentoso, tá? Garcia, por que tu pediu 2 exames aí nesse caso de seu Jorge? Para a gente poder prescrever o treino para seu Jorge como uma pessoa saudável, pré-diabético ou diabético tipo 2, a gente precisa confirmar por um duplo exame, tá? Então lembra aquele exame que a gente faz num check-up, glicemia de jejum, que a gente passa ali 8, 12 horas de jejum a noite toda, acorda bem cedo e vai morrendo de fome fazer uma coleta de sangue? Aquele é o glicemia de jejum. Aquele exame ele tem parâmetros, ele tem pontos de corte. Para a pessoa saudável, no aspecto normal, ela tem que apresentar um resultado de glicemia de jejum inferior a 100 mg por decilitro. Pessoa pré-diabética, ela vai apresentar um resultado entre 100 e 126 mg por decilitro após o jejum. E uma pessoa classificada, diagnosticada como diabética, a glicemia dela vai dar acima de 126 no exame de jejum. Garcia, por que essas aspas aí? Não é um exame laboratorial? É um exame laboratorial. Mas pensa comigo aqui. Eu sei que semana que vem eu vou fazer um exame de jejum de glicose. E eu passo a semana me alimentando super bem, treinando bem direitinho. Quando eu chego lá no exame, minha glicemia de jejum dá 99. Opa, eu tô show. Mas isso pode ser mascarado por esse estilo de vida saudável durante uma semana. Porque a glicemia de jejum ela mensura só aquele momento. Mas Garcia sabia disso, você sabe disso e você pediu para o teu cliente de personal fazer hemoglobina glicada. Você sabe disso e pediu para o teu cliente de personal fazer a glicemia de jejum para ver aquele momento, um retrato daquele dia, e pediu para ele fazer hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Ele é um exame que ele investiga qual o percentual de hemoglobinas, de células vermelhas do sangue, que estão ali associadas, glicadas, a uma glicose. Então, uma hemoglobina ela tem uma meia-vida de 3 meses. Então, quando você faz um exame de hemoglobina glicada, você faz um histórico de 3 meses. E aí, quando você cruza essas duas informações, mais o exame lá de glicemia casual de seu Jorge, que deu acima de 200, e aí esse exame aí dá acima de 6,5% de hemoglobinas associadas a uma molécula de glicose, e aí é um quadro clínico sim de diabetes. E aí quando você recebe esse exame, você encaminha seu Jorge para o endocrinologista para vocês cuidarem do tratamento. Garcia, como assim vocês cuidarem do tratamento? Pelas recomendações, por todas as diretrizes, mudança de estilo de vida, que inclui a prática de exercício, é estratégia fundamental para o tratamento do diabetes.
inclusive para a prevenção do surgimento do diabetes. Como assim, professor? Tem estudos mostrando que pessoas que foram identificadas com pré-diabetes, elas foram divididas em 3 grupos. Um grupo que não fez nada, esperou só ver ali quantas dessas pessoas iriam se tornar diabéticas, sem mudar nada no seu estilo de vida. Teve um grupo de pessoas que começou a fazer o tratamento medicamentoso, ali com metformina, né, para prevenir o surgimento do diabetes, e pessoas que começaram a praticar exercício físico, que mudaram o estilo de vida. E aí o mais legal desse estudo é o quê? Que quem mudou o estilo de vida, nesse grupo surgiram menos pessoas diabéticas do que no grupo que tomou só o remédio. Então, o tratamento do diabetes, sim, nós fazemos parte, porque se só o exercício foi superior para prevenir o diabetes em comparação a apenas o medicamento, imagina se a gente usar as 2 estratégias. É a receita do sucesso, beleza? Então vamos lá, seu Jorge, no papo que a gente teve, ele se tornou um cliente, um paciente diabético. E aí ele começa a fazer todo o tratamento, ele já estava muito avançado, ele precisou aí entrar com a insulina, e aí a gente vai ter um quadro muito conhecido que é uma falinha pronta, que dizem: treino para cliente de grupo clínico não se periodiza. Por quê? Porque uma periodização é um planejamento pensado em períodos, em tempos. Só que quando você trabalha com grupos clínicos, você necessita tomar decisões clínicas. Então não é assim: seu Jorge, tu é diabético, vamos chegar aqui, vamos treinar, hoje tudo é 3 de 15. Não vai ser assim. Toda decisão tua, todo o planejamento e execução da sessão vai depender da condição clínica de seu Jorge naquele dia. Então vamos lá, vamos agora para as recomendações, para as condutas que nós temos que adotar enquanto profissionais de saúde atendendo um paciente clínico com diabetes. Então vamos lá, chegou lá, seu Jorge vai ser a cobaia da gente para todos os exemplos. Então chegou lá, seu Jorge, para treinar, a primeira coisa que a gente vai fazer, bom dia, é claro. A segunda coisa é furar o dedinho, fazer glicemia casual. Então todos os dias o paciente diabético chegou para treinar com você, testa a glicemia casual. Eu testei em casa, estava boa, deu 120. Nada disso. E outra coisa, você tem que considerar, saber os horários que ele toma insulina regular. Paciente diabético, ele tem o horário específico para tomar uma insulina regular. Em vários casos, ele toma insulinas de correção durante o dia. E aí você precisa saber disso também. Mas isso é assunto para outro dia. Mas vamos lá, seu Jorge, teu paciente clínico, né, com diabetes, chegou para treinar. E aí você fura o dedinho dele e ele apresenta uma glicemia menor do que 90 miligramas por decilitro. Aí nós temos algumas possibilidades de intervenção. A primeira a ser recomendada é a ingestão de 15 a 30 gramas de carboidrato. E aí você espera 10 minutos e vê se essa glicemia subiu ali acima dos 90 miligramas por decilitro, certo? O ideal é que esteja ali em torno, nesse caso, né, acima de 130, chegando aos 150. Então a primeira estratégia é essa. Dependendo do treino que você planeja. Por que, Garcia? Porque dependendo da estruturação, do volume da sessão, da intensidade da sessão, você pode nem precisar usar carboidrato. O treino em si, dependendo de como ele for configurado, ele vai liberar hormônios que vão quebrar o glicogênio muscular, o glicogênio hepático, e vão disponibilizar a glicose na corrente sanguínea e vão contrabalancear.
Lembrem, essa é a diferença de um profissional que vai ganhar 10 conto a hora aula e o profissional que vai ganhar 100 conto a hora aula. Lembra de comprar o glicosímetro e fazer o que ninguém faz, tá? Então, nesse ajuste da prescrição do treino, se você fizer um treino mais curto, com a característica de intensidade, tá? Não vai com aquele negócio de intensidade e a percepção tem que estar exausto, não. É intensidade categórica mesmo. Se é na musculação, é carga alta. Se é no treino cardiorrespiratório, é na esteira, é velocidade alta. É na bike, é um giro alto e forte. Isso é intensidade categoricamente para ter uma resposta que a gente está falando aqui. Que é a hiperglicemia, né, o aumento da glicemia de forma aguda durante a sessão de treino. O Garcia causar uma hiperglicemia, claro, o cara está com a glicemia de 75, de 80, ele é diabético, a gente precisa corrigir isso para cima. E aí isso pode ser via de carboidrato, ou tu manja do treino, tu sabe como configurar o treino para isso aí subir, pode ser pelo treino. Ah, Garcia, o treino do meu atleta, né? Vamos pensar numa pessoa que tem que treinar por um volume muito longo. Essa pessoa vai ter que ter uma correção de carboidrato durante a sessão. Então, se o treino dela vai durar mais de 1 hora, essa pessoa tem que ter uma correção de ingestão de carboidrato de até 1 grama de carboidrato para cada quilo de massa corporal por hora de treino, certo? De meio grama a 1 grama. Então, uma pessoa de 100 quilos que está treinando ali durante 1 hora, depois de 1 hora passado o treino, ela tem que ingerir de 50 a 100 gramas de carboidrato para continuar treinando. E esses casos a gente vê mais para atleta, né? Atleta tem que ter esse volume mais alto. Mas uma pessoa ali que está buscando um tratamento, não necessariamente a gente precisa atender esse volume, porque isso não cabe muitas vezes no mundo real. E aí, outro dia, né, seu Jorge chega para treinar com a glicemia de entre 90, né, chega ali com 123, entre 90 e 150. E aí, nesse dia, a gente não precisa corrigir, né, com ingestão de carboidratos, mas seu Jorge ali, dependendo do treino, a gente não vai poder fazer um treino muito volumoso, muito extenso. A gente vai precisar gerar uma resposta para seu Jorge de alta intensidade novamente, para essa hiperglicemia, para essa glicemia, né, compensar e ele chegar ali num parâmetro de normalidade. E da mesma forma, se essa sessão de treino for durar mais do que 1 hora, a gente tem que ter essa correção de carboidrato. Joia? E aí tem o melhor dos mundos, né, quando você treina um paciente diabético, que é quando ele chega com a glicemia entre 150 e 250. Esse daí é o dia que você planejou aquele treino, tá lá na periodização que eu falei lá atrás. É um período para esse treino aqui. Seu Jorge chegou com essa glicemia, fechou. É o treino do dia. Acabou-se. Pode ser treino intenso, pode ser treino moderado, leve, mais volumoso. Só não deixa de monitorar a glicose. Porque se essa glicemia baixar de 150, aí você vai ter que fazer o manejo do treino para saber como ajustar essa condição clínica, tá? Então, nessas situações, né, até então, quando a gente fala de um quadro de glicemia baixa, de um quadro de glicemia relativamente baixa, de 90 a 150, ou de uma glicemia ótima, que é de 150 a 250, a gente pensa só no glicosímetro, né? Aquele aparelho que a gente tem a fitinha lá, que dá o furinho no dedo, coleta a gotinha de sangue. Mas a gente tem os quadros aí de hiperglicemia. E aí nesses quadros eu vou dizer uma condição, né, que é o mais comum, muita gente, muito profissional da educação física, nem glicosímetro tem. Então vamos para o lado mais comum, né, que é o profissional da educação física que tem apenas o glicosímetro, e aí depois eu dou um plus na fala da gente, beleza? Então vamos lá, estou lá treinando o cliente, né, que tem diabetes, e ele chega para treinar,
e a glicemia dele deu 250 ou mais. Deu 350 ou mais. A minha recomendação, para você que tem só glicosímetro, deu 250, meu amigo, brigadão por ter vindo hoje, mas por uma questão de segurança para você, hoje a gente não treina. Vocês vão entender, tá? Deu 350. Meu amigo, brigadão. Você trouxe insulina aí? Aplica insulina para a gente dar uma corrigida. E aí, hoje a gente não treina. Garcia, por que eu vou liberar meu cliente? Porque nessas duas condições, a gente tem que ter um medidor de corpos cetônicos, um mensurador de cetonas. Ele parece um aparelho de glicose, só que ele a gente precisa ter para essas duas situações. Porque dependendo da concentração de cetonas no sangue, nessas duas situações, ou a gente não treina, ou coisa pior, certo? Vamos lá, vamos caracterizar. O cliente chegou para treinar e ele apresentou glicemia de 250, de 350. Você, vou aqui pegar meu medidor de corpos cetônicos. Pegou, furou o dedinho, deu uma concentração moderada. Esse cara não treina, esse cara tem que beber bastante água e fazer a correção de insulina o quanto antes. Primeiro ponto. Glicemia de 250 ou mais, 350 ou mais, concentração de corpos cetônicos grande. Esse cara, você vai pegar ele, botar no seu carro e vai levar ele para o hospital. Esse cara muito provavelmente vai entrar em cetoacidose. Garcia, o que é isso? Vamos lá. Quando a gente fala que é ruim ter muita glicose no sangue, né, na corrente sanguínea, é porque um dos principais pontos, glicose no sangue, é ácido, é tóxico. Então, quando você está com a glicemia de 370, tá aqui, ó, pum, e você está com corpos cetônicos alto, o que é que isso significa? Que você está fazendo o processo de neoglicogênese. Oi, Garcia? Lembra lá da graduação? Você está produzindo mais glicose por outras fontes que não são carboidrato. Então a glicemia do paciente já está alta e o corpo cetônico está grande, isso daqui que já está ruim vai ficar pior. Então é por isso que o paciente apresentou glicemia de 250 ou mais, 350 ou mais, e você não tem glicosímetro, e você só tem glicosímetro, é um tiro no escuro treinar esse cara. Por quê? Beleza, Garcia, eu já participei da mentoria, conheço teus materiais, já fiz teus cursos, sei que treinar um indivíduo com a característica de um treino mais moderado, com um volume um pouquinho maior, vai baixar a glicemia dele. Show! Mas e a glicose que está sendo produzida por meio da neoglicogênese? A gente não vai dar conta dela agora. E aí, dependendo da estrutura do treino, ela pode baixar a glicemia de maneira aguda e depois ela supercompensa muito rápido com a adição da glicose produzida pela neoglicogênese. Isso pode dar ruim e a culpa vai ser tua e nem eu nem você queremos isso. Então, se você tem só glicosímetro, a glicose do teu paciente apresentou acima de 250, manda ele para casa. Se foi acima de 350, manda ele para casa e manda ele corrigir o quanto antes a glicemia dele com insulina. Beleza? E aí vão ter as condutas diferentes. Por exemplo, 250, corpos cetônicos baixos ou nem aparentes. E aí você pode treinar com a característica de um treino mais moderado, mais leve. E você não pode aplicar a alta intensidade até que essa glicemia aí
normalize. Você vai precisar retardar esse estímulo de alta intensidade que a gente falou lá atrás. Joia? Glicemia deu acima de 350 e o corpo cetônico deu nenhum traço. Então aí você vai poder treinar da mesma maneira, né? Com uma característica moderada, mais leve, até que essa glicemia ela baixe abaixo de 250 miligramas por decilitro. E aí nesse momento você vai poder dar um treino um pouquinho mais vigoroso, um treino um pouquinho mais intenso. Joia? E aí nesses casos a gente vai precisar ter um cuidado muito grande, né? Um monitoramento. Então se vocês perceberam, quando eu tenho valores muito baixos, a pessoa pode entrar em coma. Quando eu tenho valores muito altos, a pessoa vai poder entrar em processo de cetoacidose. Então não tem aquele treino pronto do dia para o paciente com diabetes. É um treino que você vai estruturar, que você vai tomar decisão de acordo com o quadro clínico do paciente. E outra coisa que você vai precisar considerar é a insulina ativa que ele está. Que horas esse cara toma insulina? Qual insulina ele toma? É uma insulina de correção rápida? Quanto tempo essa insulina de correção rápida faz a glicemia baixar? Quanto tempo uma ultra rápida faz a glicemia baixar? Será que meu treino, junto com isso, pode causar um quadro hipoglicemiante para o meu cliente? Pode sim. Se o indivíduo tomou uma insulina ali de correção rápida, o pico de ação dela é 30, 40 minutos. E aí o cara tomou essa insulina rápida em casa, porque a glicemia dele deu 230, ele tomou ali algumas unidades e ele está indo treinar. Ele demora meia hora para chegar para o treino. E aí a insulina dele de ação rápida, né? Ele chegou com a glicemia para você de 200. Você não perguntou nada, só furou o dedo dele. Não perguntou nem se ele usou insulina, qual foi a última hora, qual foi a insulina que ele usou. E ele chegou com 200 para treinar. A diretriz diz que de 150 a 250 é o melhor cenário. Só que ele chegou com 200, a insulina já está fazendo efeito. Se tu der o treino errado para ele, a insulina em 40 minutos vai baixar mais ainda a glicose dele. Se tu der o treino errado, tu vai baixar a glicose dele e esse cara pode desmaiar, entrar em coma na sua frente. E por responsabilidade sua. Então, personal, quer valorizar o teu trabalho, quer ser diferente onde você está? Primeira coisa, já falamos, compra um glicosímetro e monitore a glicemia de todo cliente, todo paciente seu. Vai ser um diferencial no teu trabalho, beleza? HC, eu fazer isso sempre? Não, tu vai fazer isso como um diferencial e talvez tu até identifique alguém que está precisando de uma atenção mais direcionada, uma atenção mais de perto. Segunda coisa, se debruça sobre as diretrizes de treinamento para pessoas diabéticas. É nossa pauta aqui. Terceira coisa, entenda sobre fisiologia clínica do exercício. Qual treino eu vou dar para gerar uma resposta de hiperglicemia aguda e depois eu vou normalizar essa glicose do meu cliente, do meu paciente? Qual que é o treino que eu vou gerar uma resposta mais rápida de queda de insulina de uma maneira mais aguda? E aí tem uma resposta diferente entre o treino de força padrão e o treino cardiorrespiratório padrão. Porque, putz, existem tantas variáveis no treino. Será que é certo que eu dizer que a musculação vai sempre dar uma mesma resposta sobre a glicose? Que o treino cardiorrespiratório vai dar sempre a mesma resposta sobre a glicose? Não, não vai. E é isso que a gente conversa nas minhas aulas, nos meus cursos, na minha turma de mentoria. Que dependendo de como a gente estrutura o programa de treino, eu posso gerar uma resposta de correção aguda para o meu paciente e depois isso voltar para o basal muito rápido,
eu posso gerar uma situação de uma menor correção, mas que isso perdure por mais tempo. E como e por que eu vou fazer isso vai depender da condição clínica do meu paciente que eu vou monitorar. Então essa era a nossa pauta de hoje, pessoal. Como prescrever o exercício de maneira correta, como não errar para o paciente diabético. E lembrem, tudo que vocês viram aqui, vocês podem usar amanhã com todos os seus clientes, tanto no rastreio como também na questão do controle da sessão de treino com o teu cliente, com o teu paciente. Então, muito obrigado aos presentes, grato aí pela atenção e espero ter contribuído em algum grau aí com a atuação de vocês. Boa noite a todos e uma excelente semana. Valeu, galera!